Fala pessoal, boa noite. Bora lá estudar mais um pouquinho. Hoje é dia 16 de junho, para a gente dar aquela atualizada no nosso conhecimento. Mais uma vez, como eu sempre digo, nada de recomendação, nada de call. Beleza? Apenas nossos estudos. E se tratando aqui de estudo, pessoal, dando continuidade naquele ativo, né? Ambev, eu estou vendido ainda na opção. E nós vamos relembrar que nós já estamos chegando na reta final, certo? Do contrato vigente, nosso processo em aberto. Beleza? Vocês já estão vendo aqui o gráfico da Ambev, mas vamos relembrar, como sempre, para não esquecer. Se atentem sempre à questão das letras, né? Nós temos os meses, né, das opções. Nós temos de A a L, né, que entra na nomenclatura das calls. Nós temos de M a X, certo? As puts. E dentro desse processo todo, nós temos direitos e obrigações, onde quando você compra, você tem a possibilidade de ter o direito, e quando você vende, isso aqui de call, pessoal, pressão, call, certo? Você tem direitos e obrigações. Então, quando você compra uma call, você tem direito. Quando você compra uma put, você tem o direito. Quando você vende uma call, você tem a obrigação. E quando você vende uma put, você tem a obrigação, certo? E se tratando do ativo em questão, eu vou falar que isso aqui está bem resumido, pessoal. Não se atenta muito a essa bagunça toda, mas eu tentei juntar tudo de uma forma que vocês compreendam. Então vamos lá. Na nossa série de vídeos, eu já venho informando para vocês que, primeiramente, vocês precisam ter um ativo, né? Eu estou falando aqui de venda de call porque eu tenho um ativo em carteira. E se vocês observarem, vocês vão ver que eu só trabalho aqui com 100, né? O 100, Itaúsa 100, Jambev 100 de Bradesco. Por quê? Necessariamente vocês não precisam ter uma carteira gigantesca para vocês começarem a vender opções, certo? Eu trabalho com aquilo que eu tenho. E se tratando de venda de call, pessoal, vocês precisam ter o ativo em carteira, certo? Nunca faça uma venda de call se vocês não tiverem o ativo. Então, nesse caso, eu tenho, né, o ativo em questão. Nesse caso, Ambev, eu tenho apenas 100, né, que eu estou falando aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro conceito, né, que foi o nosso início aqui, foi o quê? No início, eu havia efetuado, vamos por parte, uma venda, né, de Ambev, presta atenção, venda do ativo Ambev, certo? E a partir daqui para frente, é a nomenclatura, ou seja, a letra E, né? Que eu efetuei a venda aqui em 20 do 3, certo? A quantidade, 100 ações, né, do ativo Ambev. E eu efetuei recebendo um prêmio, né, de 0,53. Quando você vende, você recebe um prêmio. Quando você paga um prêmio. Beleza? E esse mesmo ativo em questão, pessoal, né? O que foi que aconteceu? Esse mesmo ativo em questão, onde eu havia recebido nas 0,53 vendendo, ele não foi a um preço determinado, ou seja, ele não queimou este valor, ele não foi, por exemplo, um valor aqui de 0,10, 0,15, onde eu costumo deixar, certo? Então, o que foi que aconteceu? Eu não queria entregar o ativo, mas eu queria embolsar este lucro. E o que foi que aconteceu com o ativo, na minha venda? O mesmo ativo em questão, né? Ambev E137, ele não foi dentro do período estipulado, né? Que geralmente, como é o contrato, eles têm vencimento, então geralmente eu vendo com 30 a 40 dias, certo, pessoal? Ele não foi, beleza. Digamos que eu não quis entregar o ativo, chegou o período, onde eu havia efetuado aqui, resumindo novamente, dia 20 do 3, chegou o período ali próximo do dia 15 do 5, pessoal. Eu tive que encerrar essa operação, não querendo entregar o ativo, mas querendo continuar com o ativo em carteira e continuar recebendo prêmio. O que foi que aconteceu? Para mim encerrar essa operação de venda, eu teria que comprar. Beleza? Então presta atenção. O mesmo ativo que eu efetuei uma venda, o mesmo ativo, certo? A opção, né, do ativo aqui, a BEV, eu tive que comprar, pessoal. Por quê? Porque já que eu não quero entregar o ativo, eu assumo o meu
prejuízo em partes, e vocês vão entender o porquê. Eu continuo com o ativo, recebendo dividendos, né, de acordo com seus pagamentos, e eu posso efetuar uma nova venda de call. E foi o que eu fiz. Então, beleza. Vamos lá, recapitulando. O mesmo ativo, certo? Mesmo ativo, onde vai ver efetuado uma venda, recebendo 0,53. Digamos que eu tive que encerrar essa operação comprando, né? Assumindo o meu prejuízo ali. E aqui nós vamos fazer as continhas para vocês entenderem, passo a passo. E o que foi que aconteceu? Então, beleza. Se eu recebi, vamos lá, 0,53 menos 0,77, meu prejuízo em partes foi de 0,24, beleza? Vezes a quantidade, né, que eu tenho em carteira, me dá o quê? 0,24 reais. Isso aqui, pessoal, é fora as taxas de corretora. Eu sempre digo, verifique com suas corretoras quais são as taxas de compra e venda, para vocês terem noção a partir de que momento vocês estão no break-even, né, que é o ponto de equilíbrio ali, onde você começa a ter lucro. Mas nesse caso aqui, digamos, né, que vamos trabalhar assim as taxas. Aí vocês vão ver isso mais para frente com cada corretora de vocês. Aqui basta incluir as taxas. Vamos como exemplo que a taxa da corretora, eu vou arredondar esse valor, seja de 100 reais. Beleza? Então, mais 100 reais, pega aqui os menos 24, né? Vamos fechar nos 30. Então, digamos que meu prejuízo é de menos 30, beleza? Só que 30. Show de bola. Meu prejuízo é 30 nessa operação. O que é que eu fiz, né? Para poder não ficar dessa forma. Eu abri outra operação, pessoal. Essa operação do ativo, que eu falei para vocês, não queria entregar o ativo. Então, o que eu fiz? Eu encerrei a mesma operação, né, que eu havia aberto. Se eu vendi, eu compro. Assumindo o meu prejuízo, que eu recebi 0,53, eu tive que pagar 0,77, né, que eu mostrei para vocês, junto com as taxas. Isso é um exemplo, 30 reais. Beleza? Que foi que eu fiz, então? A partir do momento que eu encerrei essa operação, eu já vendi outra para o mês subsequente. Né? Eu encerrei a que denomina na letra E, certo? E abri uma com a letra F, pessoal. Ou seja, vamos lá para a nossa tabelinha aqui, ó. Esta operação do mês de maio, que seria o vencimento do contrato, eu encerrei esta operação, assumindo o meu prejuízo, e joguei outra operação para o mês subsequente, mês de junho, que inclusive tem 4 dias para este vencimento, beleza? Está aqui, né, o gráfico de Ambev, e Ambev segue caindo. E o que foi que aconteceu? Eu fiz esta operação aqui, né, no mesmo ativo, abrindo esta operação aqui de Ambev F144, e agora fazendo o quê? A mesma quantidade e recebendo mais, pessoal, recebendo 0,94, beleza? E a partir desse momento também já coloquei aqui, ó, meu preço de compra, né? É claro que não vai exatamente onde eu coloco, mas eu vou ajustando no decorrer do tempo, a mesma quantidade. Ou seja, se aqui meu processo foi vendendo, recebendo 0,94, ou seja, eu joguei para frente, né, esse contrato com o mês subsequente, beleza? Recebendo um prêmio de 0,94 maior, né, no caso do que eu havia recebido anteriormente, né? Eu havia encerrado, recebendo um prêmio maior agora. E pessoal, já colocando aqui meu preço de compra, porque eu preciso encerrar essa operação. Esse contrato vai vencer em 4 dias. E digamos, eu recebi esse aqui, 0,94, a mesma quantidade. E quanto está o preço do contrato hoje? E eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Ambev, certo? F144. E aqui eu mostro para vocês, pessoal. Ó, o contrato está vencendo aqui, dia 20, se vocês observarem. Dia 20/6, tem 4 dias ainda para esse vencimento. E o Ambev F144 está aqui, ó, a 0,20, pessoal. 0,20, tá vendo aqui? V de venda e C de compra. Então vamos lá. Se aqui eu vendi, pessoal, recebendo 0,94, o Ambev F144 vendendo. Eu já estou com o meu preço aqui, que inclusive hoje eu ajustei para 0,15, né? Ele chegou a 0,20. Então acredito que até nesses 4 dias ele chegue no meu preço. Eu vou ajustando
até encerrar essa operação do mesmo ativo, ou seja, onde eu havia recebido 0,94, hoje o preço se encontra, se eu vendi, eu tenho que comprar. Então, para mim encerrar essa operação, eu teria que vir aqui e comprar o mesmo ativo, tá vendo? A BEV F144. Então, eu teria que encerrar essa operação fazendo o quê? Comprando a 0,20. Aí a gente vai para as contas, certo? Se eu recebi, eu vou deixar até justamente aqui, ó. Se eu recebi 0,94, pessoal, isso aqui, mais uma vez, fora as taxas, né? Nós vamos arredondar para 0,90. Beleza? Dizendo que R$ 4 é a taxa aqui. Então, 0,90 menos, né, o valor que foi hoje. Se eu tivesse encerrado 0,20, o que? 0,70, né? Vezes a quantidade, né? Que você precisa ter em carteira para efetuar a venda, o que? R$ 70. Aí você diz, não, mas você teve ali um prejuízo da operação anterior. Beleza, tira aqui, ó. Menos os 30, né? Que era 24. E eu coloquei mais uns R$ 100 mais ou menos ali de taxa de corretagem. Então, menos o quê? Bota aqui, ó. Menos 30, R$ 40. Ou seja, eu estou com praticamente R$ 40 de lucro, né? Eu continuo com ativo em carteira e eu continuo recebendo dividendos. Eu não tenho a obrigação, porque quando você vende, que eu falei lá no início do vídeo, você tem a obrigação. Então, se eu tivesse encerrado hoje, vamos lá, 0,94, show de bola, beleza? Menos a 0,20, que nem eu mostrei para vocês. Se eu tivesse encerrado essa operação hoje, quanto que eu já teria de lucro praticamente? Menos 0,20, 0,74 vezes a quantidade, R$ 74, certo, pessoal? Aí você diz, não, mas você teve um prejuízo, beleza. Tira os R$ 30, R$ 44. Será que isso é muito? Será que isso é arriscado? Será que isso é pouco? Né? Para mim, pessoal, é razoável. É razoável, porque assim, eu continuo com ativo em carteira, eu continuo recebendo dividendos e eu vou extraindo lucro do mercado através do mesmo ativo, sem ter aquela preocupação de entregar. É claro que o risco é você entregar, mas essa forma de manejo, pessoal, você pode aumentar o seu patrimônio, certo? Sem esperar meramente pelos dividendos. Então, essa semana, eu posso muito bem, dependendo do preço que o mercado abre amanhã, encerrar minha operação. Porque eu já estou com mais da metade do lucro. Né? Eu não vou nem estipular aqui, isso aqui em porcentagem. Porque se você pega, pessoal, 0,94, certo? Menos o preço que foi do mercado hoje, 0,20, que seria para encerrar essa operação, menos 0,20, a gente tem 0,74, né, de, de lucro, vezes a quantidade, R$ 74. Em o quê? Vamos pegar a data que eu efetuei essa venda aqui, né? Se a gente for pegar aqui a data que eu efetuei essa venda, pessoal, vou marcar até aqui para vocês, ó, o ativo, mês 5, 15/5, recebendo 0,94. Hoje é 16/6, praticamente 30 dias. Você está recebendo aqui 0,74 vezes a quantidade, né? Dá R$ 74. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Isso vai de cada um, pessoal. Isso aqui, cada um sabe onde é que o calo aperta. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a questão desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, manda nos comentários, fala comigo, beleza? Que vou ter o maior prazer de poder esclarecer toda a questão da dúvida. Se eu não souber, eu vou procurar e eu vou trazer aqui para vocês. Beleza? Até mais, um abraço e tchau, tchau.